A paz do Senhor Jesus Cristo, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Com alegria e satisfação, agradecidos a Deus, estamos aqui mais uma vez para o comentário da terceira aula do nosso primeiro trimestre do ano 2021. Estamos estudando nesse trimestre sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Divino Espírito Santo. E a lição de hoje, a de número 3, o batismo no Espírito Santo. Hoje nós vamos, de forma resumida, mas vamos falar aqui sobre o batismo no Espírito Santo. Lembrando que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que Jesus dá aos crentes para que possamos fazer melhor a sua obra, viver em santidade, entender melhor o reino do céu e estar perto dele. Então, sendo o batismo como o Espírito Santo um revestimento, nós temos que buscar o batismo. Nós temos que pedir a Jesus que nos batize no Espírito Santo, trazendo esse revestimento. O nosso texto áureo diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 5. Nós sabemos também que o derramamento do Espírito Santo, como conhecemos, ele se dá no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 2, começa ali, então, a vinda do Espírito Santo definitiva na terra. Nós já falamos aqui em outras aulas que o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele se manifestava conforme precisava para capacitar uma pessoa para a obra, para dar dom de profecia a outros. Assim foi com reis, profetas, e que a partir do Novo Testamento, então quando Jesus volta ao céu, aí ele então roga ao Pai, pede ao Pai que mande o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Isso aconteceu numa festa chamada Festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa, e que se comemorava nessa festa a colheita, né? Agradecia-se a Deus pelo alimento, pela comida, pelo pão, enfim. E foi nessa festa de Pentecostes que o Espírito Santo, então, veio para ficar e está até hoje conosco na terra, para nos consolar, nos ajudar, nos ensinar. E já passamos aí por muitas dessas propriedades do Espírito Santo nas aulas por aqui. A verdade prática de ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo não é o mesmo que salvação, né? Faz parte da salvação. Só o salvo recebe o batismo, mas o batismo não é o batismo que salva. O batismo é um cumprimento da salvação. É preciso ter esse revestimento, mas a salvação é diferente. A salvação é a regeneração. A salvação é pela obediência a Deus, pela obediência aos princípios bíblicos. É o que leva à salvação. A leitura em classe está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 13. E o versículo 1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, está demonstrando que na festa de Pentecostes estavam lá quase 120 pessoas no cenáculo, aguardando a promessa que Jesus havia prometido antes de retornar ao céu, que ele ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. O batismo também, ele é um revestimento para que possamos testemunhar de Jesus com mais eficácia, com mais ousadia. Não é um revestimento para a glória humana, não é isso, mas é para usar na obra de Deus. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. Nós temos aqui no primeiro tópico: o que significa o batismo no Espírito? Ainda temos na introdução, diz assim: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Ou seja, é uma resposta a muitos segmentos religiosos que não acreditam mais no batismo com o Espírito Santo, no revestimento
do Espírito Santo, nos dons espirituais. Eles acreditam que a pessoa pode ser, que um cristão pode ser polido, ele pode ser uma pessoa com muito conhecimento da terra e que ele vai fazer a obra de Deus com eficácia. Não vai. Nós só fazemos alguma coisa para Deus porque Ele nos capacita. O Senhor Jesus disse que sem Ele nós não somos nada, não fazemos nada, né? E então o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo, né, os pentecostais, e nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é pentecostal. Então o batismo com o Espírito Santo vem mostrar isso, que não é o conhecimento humano que faz a diferença na obra de Deus. É evidente que nós temos que estudar, se preparar muito bem, mas para exercer o sobrenatural é o Espírito Santo, é Ele que tem que estar na nossa vida, senão nós não vamos passar do intelecto, só das coisas humanas mesmo. Aí fala aqui sobre o que aconteceu no dia de Pentecostes, estavam reunidos, né, aquelas 120 pessoas que receberam ali o batismo com o Espírito Santo. Fala também das duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo, ou seja, no ato da conversão, quando aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E acontece aí também um batismo, que é o batismo chamado batismo místico, né? É o batismo no corpo de Cristo. Quando nos convertemos, o Espírito Santo pega, ele pega a gente e batiza no corpo de Cristo, ele mergulha no corpo de Cristo. Então ali acontece o batismo místico. É o batismo posicional também, porque é o batismo que nós mudamos de posição, de pecador, agora para pecador arrependido, que aceitamos a Jesus como Salvador, que reconhecemos que precisávamos de Cristo como Senhor e Salvador. Então, perante Deus, nós já vamos estar santificados. Mas isso vem uma próxima aula aí falando sobre santificação, esse assunto vai também voltar ali. Então, quando eu aceito a Jesus, já tem o Espírito Santo, ele passa a fazer morada na minha vida, e é ele que vai transformando a minha vida, e é ele que vai, a maneira que eu vou deixando, como eu vou permitindo, ele vai mudando a minha vida, ele vai transformando, melhor dizendo, não é mudar, ele transforma a minha vida. Essa é a bênção que o Espírito Santo faz na nossa vida. Bem claro, né? O batismo com o Espírito Santo é o revestimento, é a língua estranha, e o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo pega e nos batiza no corpo de Cristo. E também temos o batismo nas águas, né? Que esse é o batismo visível, esse é o batismo que é um testemunho cristão, é um testemunho público da fé cristã. Quando nós descemos as águas do batismo, Fabiano, nós estamos testemunhando para todo mundo que abraçamos a fé cristã, que agora somos discípulos de Cristo. Esse é o batismo que Jesus, por exemplo, foi ter lá no Rio Jordão. Jesus foi encontrar com João Batista, se batizou, João Batista batizou Jesus nas águas do Jordão, e dali Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado por Satanás. Então veja que o Espírito Santo lhe reveste, mas ele também nos guia. Ele guiou Jesus para o deserto, esteve com Jesus todo o tempo. E aconteceu, então esses são os três batismos. É o batismo com a língua estranha, com a manifestação de línguas, que é o batismo no Espírito Santo, o batismo místico, que é no corpo de Cristo, e o batismo nas águas, que é feito como um testemunho público da nossa conversão. No segundo tópico, nós temos o propósito do batismo no Espírito. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal, fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento. Então, é necessário saber qual o propósito desse batismo. A finalidade, o propósito central do batismo com o Espírito Santo é a capacitação do serviço, a capacitação para o serviço divino, como o poder para uma vida santa e serviço eficaz, pureza, santificação. O que é santificação? É separação. Na linguagem bíblica, um santo não é perfeito, mas é separado. Então nós somos separados daquilo que não agrada a Deus. E é o Espírito Santo que nos fala, nos mostra sobre isso, e ele nos capacita para nos livrarmos, para nos afastarmos das tentações. Porque mesmo uma pessoa cheia do Espírito Santo,
revestido com o batismo, ainda não está livre das tentações da vida e da fraqueza da carne, porque nós estamos aqui nessa terra. Então é preciso que o Espírito Santo esteja fazendo isso por nós. O revestimento pleno do poder de Deus também é trabalho do Espírito Santo, né? Todos foram cheios do Espírito Santo, diz lá o texto de Atos 1:8. E também a proclamação, o testemunho de Cristo, para anunciarmos o Evangelho de Jesus com ousadia, destemido, sem medo, sem timidez. Então é necessário que tenhamos o revestimento do Espírito Santo para melhor fazer a obra de Deus. Isso é muito importante. O Espírito Santo ele é atual e atuante, ele não cessou, não foi só na igreja primitiva, lá do primeiro século depois de Cristo, não, continua até hoje. As manifestações do Espírito Santo, o batismo, as manifestações dos dons que estão aí capacitando os crentes para a obra de Deus. E é interessante, Fabiano, que a diferença é grande, sente a diferença. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você ainda não, aquele que ainda não recebeu as línguas estranhas, ele também está fazendo a obra de Deus, de coração, de alma, de tudo. Mas quando ele é revestido, vem algo diferente, que não dá para explicar, mas tem que ter essa experiência. É uma comunhão, não sei explicar, mas assim, é algo que é muito gratificante e dá mais ânimo para fazer a obra do Senhor ainda, porque precisamos de muito ânimo, de muita coragem. A capacitação do Espírito é do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs ou serem cheios do Espírito para se referir ao batismo no Espírito Santo podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, a revelação dos mistérios de Deus. É o que eu disse, né? Quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo nós somos imersos no corpo de Cristo, somos batizados, e depois tem o batismo nas águas e também o batismo no Espírito Santo. E o terceiro tópico vai falar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. A evidência, nós já falamos, são as línguas estranhas, né? As línguas estranhas não é o mesmo que a variedade de línguas. O batismo, quando um crente é batizado, ele recebe o batismo no Espírito Santo, Jesus é o batizador, é Ele que batiza. Tem um segmento por aí falando que é anjo que batiza, e ensinando a batizar. Tem pessoas, Fabiano, se declarando que eles têm a unção do batismo do Espírito Santo, que vão nas igrejas e eles batizam. Nada disso é verdadeiro. Quem batiza é Jesus. E você pode ser batizado em qualquer lugar, não precisa ser na igreja não. Você pode estar dormindo, tomando banho, dirigindo o seu carro, almoçando, enfim, Jesus é o batizador. O que nós temos que fazer é pedir a Ele que nos batize. E aqui também eu quero deixar um alerta, Fabiano. Meu amigo Fabiano está aqui, superintendente da EBD, da nossa igreja, um grande companheiro da escola dominical, e é uma bênção aí. Continue assim, viu, Fabiano? Continue assim que a recompensa está vindo e virá mais ainda. Mas o que eu quero falar, Fabiano, é que quando também se a pessoa ainda não recebeu, ele está buscando, mas ainda não foi alcançado, ainda Jesus não batizou, não fique ansioso, porque a ansiedade pode tirar o foco da tua fé, pode tirar o teu ânimo. Continue buscando, continue fazendo a obra de Deus, continue sendo cheio do Espírito Santo, que é diferente de falar em língua. Você pode não falar em língua estranha, mas você é cheio do Espírito Santo de Deus. E é isso que vai nos levar para o céu, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus e produzindo frutos na obra de Deus. Então, se você ainda não recebeu, não desanime, não desista, mas não fique ansioso. Calma, Jesus vai te batizar na hora certa, no momento certo Ele vai te batizar. Mas continue pedindo, porque a Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre. A função das línguas, elas sinalizam a presença do Espírito Santo. O dom de línguas, pelo que se vê, aqui está falando dos capítulos da Bíblia, de 1 Coríntios, capítulos 12 e 14, onde Paulo trata sobre esse assunto, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, está associado à oração pessoal. Ou seja,
quem fala em línguas estranhas, a Bíblia diz que ele fala para a sua própria edificação, é para o seu crescimento, a menos que haja interpretação de língua, daí vai servir para toda a igreja. Mas a língua é uma comunhão da pessoa que recebeu com Deus, porque é uma língua que só Deus entende, é uma língua estranha, só Deus entende, estranha para os seres humanos. Então, a função das línguas é essa. Por exemplo, quando Paulo chega em Corinto, na igreja de Corinto, ele vê, aquela igreja tinha todos os dons, né? Denominado 9, mas tem mais dons, nós vamos ficar só com os 9. A igreja tinha todos, Fabiano, mas não se entendiam, porque um achava que o seu dom era melhor do que o do outro, entendeu? Então cada um se achava, cada um valorizava o seu dom, né? O pessoal que falava variedade de línguas ficavam separados, só eles achavam que eram os melhores. O que falava língua estranha ficava para cá, o que interpretava ficava para lá, ou seja, havia uma grande confusão. Aí Paulo chegou, escreveu a carta para aquela igreja, mostrando a eles que tem que ser tudo feito com ordem e decência. O Espírito Santo jamais vai atrapalhar um culto onde ele está sendo venerado ali, onde ele está convencendo as pessoas que estão ali, ele não vai atrapalhar. Então tem momento certo para a língua estranha acontecer, que seja feito com ordem, com decência, que não haja nenhum dano na obra de Deus. Não pode haver. Nós temos que entender, não podemos ser meninos na fé, temos que crescer. E se cresce como? No conhecimento, é na escola dominical, no culto de ensino, é num curso teológico que nós vamos aprendendo como é que funciona. A atualidade das línguas, a promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Começou na profecia do profeta Joel, no capítulo 2 do seu livro. Depois no capítulo 2 do livro de Atos acontece a descida do Espírito Santo, e está aí para quem quiser. E só vai terminar quando o Espírito Santo entregar a igreja, a noiva de Cristo, no arrebatamento, entregar a noiva de Cristo nos ares. Aí sim, que dali para frente não sabemos o que vai acontecer, mas até ali o Espírito Santo está conosco aqui na terra, para nos consolar, nos ajudar e também nos capacitar com línguas estranhas, com os dons espirituais, com os dons ministeriais, com os dons de serviço. Tudo isso está na Bíblia. Nós temos que entender, nós somos chamados para servir. Ninguém foi chamado, ninguém é crente, ninguém é salvo para não fazer nada, tem que fazer alguma coisa. Nós somos chamados para servir a Deus. O ide de Jesus já é uma ordem. Quando ele fala ide por todo mundo, ele está dizendo, vocês foram salvos para buscar outros para a salvação, para trazer outros para a salvação. Por isso que é ide por todo mundo. Não é se você quiser ir ou se eu quiser ir, mas é vá e faça. A conclusão diz assim: o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição, uma pergunta, né? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão, que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. Mas também o apóstolo Paulo nos fala, nos deixa escrito em Efésios 5,18, o seguinte versículo: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. O que Paulo está falando? Paulo está fazendo essa comparação aí do vinho, da embriaguez do Espírito Santo por um motivo. Paulo fala que quem está embriagado tem todos os seus sentidos dominados. Uma pessoa embriagada, não dá para ser um pouco embriagado e um pouco sóbrio. Ele é embriagado, ele está corpo, alma e mente dele está embriagado, né? A mente dele está sofrendo aquele processo. Então Paulo está dizendo isso, que quando nós temos que nos encher do Espírito Santo, e essa palavra enchei-vos, ela quer dizer sempre, nunca vai ficar cheio, tem que buscar sempre, todo dia. Enchei-vos do Espírito Santo, é uma ordem afirmativa, ou seja, é uma ação que deve ser repetida, acontecendo em vários momentos. O Espírito Santo ajuda-nos a viver de maneira santa e habilita-nos a realizar com eficácia a obra de Deus.
Não há nenhuma polêmica para aqueles que querem servir a Deus de coração e para aqueles que querem receber o Espírito Santo, o batismo, a língua estranha, os dons espirituais. A Bíblia é clara, é transparente, traz a mensagem bem certa para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo, ou deixar que o Espírito Santo nos encha, significa ser controlado, governado e guiado por ele. Olha o que Paulo diz em Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Andar em espírito desperta o desejo de ouvir, a disposição imediata de obedecer a palavra de Deus e a sensibilidade de discernir entre os nossos sentimentos e a inspiração divina. Que o maravilhoso Espírito Santo nos ajude e que possamos produzir frutos no reino de Deus, que possamos deixar polêmicas e questões contraditórias para lá e fazer a obra do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus vem buscar um povo que está aqui para fazer a sua obra, né? A Bíblia diz que Jesus vem buscar um povo santo, um povo que anda em bons caminhos, um povo que é cheio do Espírito Santo. E só vencemos as batalhas do dia a dia, meus irmãos e irmãs da escola dominical, sendo cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.